Mano, não consegue alcançar o chão quando sobe na moto. Por que é dica pra mim? Não é dica pra mim, cara. Eu entreguei pizza há muito tempo na minha vida, eu sempre alcancei o chão. Tu quieres mambo felina. Imagina descendo e falar, foi aqui que pediu uma meia calabresa, meia marguerita, eu comi o salto 15. Existe um salto 15? Eu já ouvi falar em filme, saltos 15. Como mambo felina. Esto es mambo felina. Vamos al mambo felina. Caralho, muito divo. Quieres mambo felina. Como mambo felina. Esto es mambo felina. Vamos al mambo felina. Para que não funciona, velho. Olha isso, mano. Caralho, vou falar a verdade agora. Agora que eu já vi que funciona, eu realmente sofri um pouco. Ah, mas não é um negócio de pai, não consegue se equilibrar. Não, eu entregava as pizzas normal, cara. Mas, tipo assim, se era descida ou subida da rua, eu não conseguia. Eu tinha que parar na outra rua, é verdade isso aí. Porque na descida, entendeu? A moto fica mais longe do chão, porque eu tô na descida, entendeu? Era um horror. Eu não entregava pizza em casa com ladeira, não entregava. Não entregava. Tem ladeira, eu não entrego pizza lá. Não entrego pizza lá. Não entrego. Tu quieres mambo felina.